Esse vídeo aqui é para quem nunca fez uma análise de concorrência ou já fez, mas deseja tornar ela mais robusta e completa. Inclusive, eu vou alertar aqui para alguns erros que as pessoas costumam cometer na hora de fazer uma análise de concorrência e que deixam ela muito rasa ou genérica. Eu vou te mostrar as 5 etapas para fazer uma boa análise de concorrência. Tudo isso vai ser baseado na minha experiência como consultor estratégico, em que eu tive que fazer diversas análises de competidores ao longo dos projetos de consultoria que eu fazia para diversas indústrias e clientes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o like aqui e também ativar o sino das notificações para que o YouTube te avisa dos próximos conteúdos que eu for soltar aqui no canal. E agora, sem enrolação, vamos para as 5 etapas para você fazer uma boa análise de concorrência. A primeira etapa é você começar com a definição do problema que você quer resolver. Quando você fala que você vai fazer uma análise de concorrência, só você definir isso não é suficiente, porque dependendo do tipo de análise, o tipo de objetivo que você tem com essa análise, você pode, a análise ela pode seguir rumos diferentes. Por exemplo, se você vai fazer uma análise para lançar um novo produto no mercado, pode ser que você tenha aqui com um foco muito maior nas ofertas e nos serviços dos seus concorrentes em relação à sua oferta, comparando o preço, comparando ali o tipo de produto, a oferta, como que você faz ela, né? Agora, se, por exemplo, você vai fazer uma análise de concorrência para saber se vale a pena entrar em um novo mercado ou não, aí você pode ter que olhar fatores mais a longo prazo, como, por exemplo, o risco de novos entrantes nesse mercado. Então, você fazer uma boa definição desse problema, né? Para que tipo de análise que você quer fazer, qual que é o objetivo que você tem com ela, já vai direcionar completamente as próximas etapas da sua análise. A segunda etapa seria você fazer uma estruturação desse problema, dessa análise que você quer resolver. Então, uma vez que você tem definido o problema que você quer analisar, você vai estruturar ele. E para isso eu dividi em 2 subpartes aqui, tá? Como a gente está falando de uma análise de concorrente, é importante você primeiro identificar os tipos de concorrência que você pode analisar. E aqui eu peguei 3 principais que são baseados nos conceitos das 5 forças de Porter, do Michael Porter. Então, 3 dessas forças que ele fala, né, são as forças dos concorrentes diretos, dos concorrentes indiretos, que seriam os produtos ou serviços substitutos, e também dos novos entrantes no mercado. Os concorrentes diretos são os mais óbvios, são aqueles que oferecem produtos e serviços similares aos seus. Então, por exemplo, na indústria da Netflix, os concorrentes diretos dela seriam a Amazon Prime, o Prime Video, seria a HBO Max, seria a Apple TV e vários desses outros serviços de streaming de filmes e séries. Agora, os concorrentes indiretos são aqueles que oferecem produtos ou serviços que podem ser substitutos a eles, não necessariamente os mesmos. Então, por exemplo, uma empresa de TV a cabo. A TV a cabo não necessariamente é um streaming de filmes e séries, mas ela pode substituir. Então, um cliente que pode escolher não assinar a Netflix e assinar um serviço, um pacote de TV a cabo. Até mesmo você pode encarar o YouTube como sendo também um serviço substituto ao que oferecem as empresas de streaming de vídeo de filmes e séries. Outro ponto também, além dos concorrentes diretos e dos concorrentes indiretos, você também pode analisar os novos entrantes. Os novos entrantes seriam aqueles que podem vir a entrar no mercado. Aí você pode pensar, tá, mas por que é interessante eu ter que olhar para o futuro, né, para esses novos entrantes, se eles nem estão competindo ainda? É só você imaginar em casos como, por exemplo, da própria Netflix. Quando ela teve essa disrupção no mercado, né, que anteriormente a Blockbuster, que tinha um modelo de negócio que era o mais predominante, quando ela veio com esse modelo de negócio de streaming de vídeo, ela era a inovadora, a única ali a competir nesse mercado. Só que aí depois começaram a entrar os novos entrantes. Como eu mesmo disse, veio o Prime Video, veio o HBO Max, veio várias dessas outras concorrentes, e aí se a Netflix ela não tivesse se posicionado bem, ou tivesse considerado todos esses fatores, ela já teria caído de posição. Então, por isso que é importante você avaliar essas 3 forças, concorrentes diretos, indiretos e novos entrantes, e aí dependendo da análise, do objetivo que você definiu lá na etapa 1, cada um deles vai ser mais importante ou menos importante para você seguir com as próximas validações que você for fazer. Então, uma vez, ainda nessa etapa de estruturação, uma vez que você identificou quais são esses 3 grupos, né? Agora chega a hora de você, de fato, estruturar a análise em cima desses grupos. E aí você pode pensar, quais perguntas de negócio que eu preciso responder para poder validar o objetivo ali que eu defini na primeira etapa? E aí podem surgir diversas perguntas de negócio dependendo do que você levantou, né?
você pode ter que perguntar, por exemplo, o meu preço, será que ele é competitivo em relação aos demais concorrentes? Você pode perguntar também quem são os maiores concorrentes do mercado e qual que é o market share deles, né, que seria a fatia que eles ocupam no mercado, se eles estão crescendo ou se eles não estão crescendo. Você pode também querer comparar a sua experiência do cliente versus a experiência do cliente em relação aos demais competidores. Você pode querer comparar qual que é seu posicionamento nos canais de venda online ou nos canais de venda offline, né, que seria o físico, em relação aos demais competidores. Qual que é a força de retaliação dos competidores caso você resolva entrar nesse mercado, ou até se os custos de mudança entre um concorrente e outro, elas são altos ou não. Qual que é o custo de mudança para um cliente mudar de um concorrente de você, né, em relação ao concorrente e vice-versa. Então, eu citei aqui de forma não tão estruturada, mas uma lista aqui de possíveis perguntas que você poderia fazer, mas não simplesmente liste ali e analise tudo que eu te falei agora, tá? Você vai ter que estruturar com base, de novo, na primeira pergunta, na definição do problema que você fez, na etapa 1, em relação ao que você está buscando. Vai dependendo da análise que você está fazendo lá, e aí você vai destrinchar os tipos de análise que são importantes, né, para você fazer, para conseguir validar aquilo que você levantou nessa etapa 1. Até que você pode perguntar, tá, mas e em relação aos frameworks de negócio para a gente fazer uma análise de concorrência? E, por exemplo, a análise SWOT, os 5 P's do marketing, será que a gente não pode utilizar eles para poder fazer uma análise de concorrente? Você pode sim, mas eu não aconselharia você a usar cegamente esses frameworks. Eu aconselharia primeiro você a levantar as perguntas de negócio que você precisa resolver e aí depois utilizar como inspiração alguns elementos ou todos os elementos desses frameworks para poder fazer a sua análise. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa que é comum acontecer é as pessoas elas falarem assim, vou fazer uma análise SWOT, preenche aí todos os quadrantes, só que aí não sabe direito o que faz com essas informações. Então, eu aconselho primeiro você ver o que de fato você está buscando, o que você quer validar, e aí você pode fazer uma análise SWOT para complementar, e aí ver como que você pode utilizar essas informações para validar as perguntas que você fez, tá? Então, são as perguntas de negócio que vão guiar o tipo de análise que você precisa fazer. E não simplesmente você fazer análise e aí ficar parando, tá? Mas para que eu fiz essas análises? O que eu vou fazer com todos esses dados que eu coletei? A terceira etapa, depois que você definiu o problema e você estruturou ele, é você analisar de fato os dados. Então, a partir das perguntas de negócio que você fez, você vai coletar os dados e ir validando aquilo que você perguntou. Então, tem algumas análises que vão ser mais diretas. Por exemplo, se você quiser validar se o seu preço é competitivo em relação aos concorrentes, vai ser uma coleta de dados um pouco mais direta. Agora, vai ter alguns tipos de análise. Por exemplo, se você avaliar qual que é a chance de um concorrente retaliar com o seu lançamento, sua presença lá nesse mercado. Aí pode ser que você vai ter que fazer uma análise um pouco mais completa, um pouco mais robusta, tá? Algumas vezes também você não vai encontrar exatamente o dado que você está buscando. Aí você vai ter que buscar dados similares, tentar levantar algumas premissas, ou simplesmente, se não for possível, aí você vai ter que tomar decisão de negócio mesmo assim, tá? Mas o ideal é que você consiga tentar achar alguma forma para tentar contornar, né, ou pelo menos dar uma pista da pergunta de negócio que você fez, né, como que você validaria ela ou não. E a quarta etapa, depois que você analisou os dados e validou as perguntas de negócio, você vai para a solução. Então, uma vez que você levantou todos os achados que você teve nas etapas anteriores, você vai levantar ali, traçar possíveis planos de ação, possíveis soluções para aquela análise que você fez, né? Então, você tinha um objetivo, um problema a resolver, e agora você vai traçar as soluções para resolver esse problema que a análise de concorrência ela trouxe, tá? Aí vai unir um pouco tanto da sua parte analítica, a parte de dados e fatos que você recolheu, mas também da parte criativa e também da parte de conhecimento de negócio para você propor boas soluções para esses problemas. E aí uma dica importante aqui é você também saber priorizar as soluções que você está levantando, né? Não adianta você fazer simplesmente todos os planos de ação que você levantou. E por último, depois que você levantou as soluções, você vai para a quinta etapa, que é a de apresentação desses insights. Então, até a quarta etapa, toda análise está na sua cabeça. Você que fez ela, você que sabe todo o raciocínio, mas as pessoas, a audiência que você vai apresentar, elas não sabem de nada disso. Então, você tem que estruturar uma boa apresentação a nível executivo, né, dependendo da audiência, mas bem estruturada, clara, objetiva e de forma didática para que as pessoas elas comprem a sua ideia, que elas entendam a análise que você está fazendo, tá? Isso eu canso de falar aqui no canal, né? Na verdade, não me canso, né? Porque eu falo várias vezes.
Então, e até inclusive dá um módulo inteiro do meu curso, que eu falo sobre análise de negócios, que é a importância de você fazer uma boa estruturação, né? Uma vez que você fez uma análise, né? Não adianta só gastar energia na análise, você precisa também investir para comunicar bem os insights que você fez. E aí, novamente, né? Não adianta eu me alongar aqui, porque há muito conteúdo para falar sobre isso. Você pode fuçar aqui no canal, porque também tem vários vídeos que eu falo sobre comunicação executiva e também como fazer uma boa apresentação. Então essas foram as 5 etapas para você fazer uma boa análise de concorrente. Espero que você tenha gostado, que de alguma forma você tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou, compartilha esse vídeo para outras pessoas, para que possam ser úteis, né, para elas. E também comenta aqui embaixo, que eu vou querer saber a sua opinião. Também pode comentar aqui outros assuntos, outros tipos de análise que você gostaria de saber e também presenciar mais aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um abraço para você e até nosso próximo vídeo.